Salve alunos do nono ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos à nossa aula de Química. Estamos estudando ligação química e vimos que a ligação química é a união entre átomos formando moléculas, formando compostos estáveis. Essas moléculas, elas são representadas por fórmulas e vimos que existem alguns tipos de ligação química. Nessas ligações, os átomos se unem formando compostos, assim como letras se unem formando palavras. Nessa aula faremos uma revisão sobre a regra do octeto e veremos como fazer a ligação iônica, um dos tipos de ligação química, para você poder fazer a ligação e poder representar corretamente as fórmulas dos compostos iônicos. Quer entender esse assunto? Bora lá, vem comigo! Então, muito bem, nós já estudamos que ligação química é a junção dos átomos e essa junção obedece a algumas tendências e nós vimos que a principal tendência, a principal regra que orienta a forma como os átomos se unem, seja na ligação covalente ou na ligação iônica, é a regra do octeto. E nós comentamos com vocês que os átomos da família dos gases nobres não reagem entre si e nem mesmo com outros átomos. Já os átomos das outras famílias sempre buscam algum tipo de interação. Eles raramente são encontrados sozinhos, eles nunca são encontrados isolados. Portanto, isso levou à compreensão de que os gases nobres tinham alguma estabilidade que os demais elementos não tinham. E a regra diz, a teoria diz que essa estabilidade se deve à camada de valência. Camada de valência é a última camada de elétrons que o átomo possui, a camada mais externa. E os gases nobres apresentam nessa última camada, na camada de valência, 8 elétrons. Tá bom? Existe uma exceção que é o hélio, que tem apenas 2 elétrons na camada K. Como essa camada está ocupada ao máximo, ela só comporta 2 elétrons, ele também tem estabilidade. Portanto, a teoria do octeto, ou regra do octeto, diz que todos os elementos buscam fazer ligação química para conseguir a mesma estabilidade dos gases nobres, que significa ter 8 elétrons na última camada e, em alguns casos, que nós já comentamos, 2 elétrons na única camada, a camada K. Tudo bem? Então, olha só, o sonho do sódio, por exemplo, é ser neônio. O sódio tem 1 elétron na última camada, o neônio tem 8. Então o sonho dele é ser neônio. Ele acorda de manhã e fala assim, nossa, eu seria muito mais feliz se eu fosse um neônio. Outro exemplo, o cloro, que é um elemento da família 17, ele tem 7 elétrons na camada de valência, mas ele não está estável, ele não é feliz. O sonho dele é ser argônio. O argônio tem 2, 8 e 8 de configuração, portanto o argônio é estável. Os gases nobres são inertes, eles não reagem com nenhum outro átomo, porque eles já têm estabilidade. Então o cloro acorda de manhã e fala assim, nossa, que vontade de ser cloro, que vontade de ter 8 elétrons na minha camada de valência. E eles não têm. Portanto, as ligações químicas são formas dos átomos conseguirem essa estabilidade, tá bom? Logicamente, existem exceções a essa regra, mas essa regra ela consegue explicar a grande maioria das ligações entre os átomos, tá bom? E existe então um tipo de ligação muito comum que é chamada de ligação iônica. A ligação iônica é uma forma de ligação química que ocorre quando um elemento do grupo dos metais, os elementos metálicos, doa elétron para um elemento não metálico. Então, de modo geral, um metal e um não metal ou um ametal, que são das famílias mais próximas do final ali, ó, 15, 16 e 17, as demais famílias têm, de modo geral, elementos metálicos e os metais, eles têm poucos elétrons na camada de valência e eles perdem os elétrons com facilidade. Por isso são bons condutores de energia, eletricidade e calor. Então, na ligação iônica, que é uma forma de conseguir estabilidade, um átomo dá, cede, fornece, concede elétrons para outro átomo. Portanto, definindo a ligação iônica, é a ligação que ocorre por doação de elétrons. Lógico, se um doa, só doa se alguém recebe. Então, como é que a gente vai saber quando ocorre isso, gente? Então, existe uma regra, presta atenção, uma tendência. Os elementos das famílias metálicas, e
E nós vamos usar, por enquanto, no nono ano, apenas 3 famílias, tá? Mais comumente, que são as famílias 1, 2 e 13, ou 1A, 2A e 3A, tá? Aquelas duas primeiras, e depois a primeira família, naquela segunda parte mais alta da tabela periódica, a do alumínio, ali, tá bom? E os elementos das famílias 15, 16 e 17. Então nós percebemos que quando um elemento tem um elétron na camada de valência, a tendência que ele tem é doar esse elétron, porque na penúltima camada ele tem 8. Exemplo, o sódio, ele tem 2, 8 e 1 de configuração. Se ele doar esse único elétron da camada de valência, ele vai passar a ter 8 na última camada, porque essa camada vai desaparecer e a última vai passar a ser essa daqui, que tem 8. Conseguiu o octeto, ficou parecido com o neônio. Ok? Elementos que têm 2 na última camada também doam elétrons, porque eles têm 8 na penúltima, então eles se livram dos seus últimos elétrons. Elementos com 3 elétrons na última camada também têm tendência a doar. Pela mesma razão, eles se livram da última camada e passam a ter a penúltima camada com 8 como sendo a camada mais externa. Entende isso? Então, elementos da família 1 tem 1 na última camada, doam 1. Elementos da família 2, todos têm 2 na última camada. Pode conferir, não acredita em mim, confere aí. Doam 2 elétrons. A tendência deles é essa, eles ficam estáveis quando doam elétrons. Elementos da família 13 tem 3 na última camada, tipo o alumínio, doam 3 elétrons. Tá? Agora, os elementos dos não metais, das famílias de não metais, famílias 15, 16 e 17, eles vão ter 5, 6 e 7 na última camada. Pensa comigo, quem tem 5 na última camada, ele está a um passo mais próximo do 8 se ele receber. Portanto, eles têm tendência a receber, eles buscam na ligação iônica receber elétrons. Quem tem 5 recebe 3 para conseguir o octeto. Quem tem 6 recebe 2 para conseguir o octeto. E quem tem 7 recebe 1. Portanto, guarda isso daqui. Quem tem 1 doa 1, quem tem 2 doa 2, quem tem 3 doa 3. Quem tem 5 recebe 3, quem tem 6 recebe 2, quem tem 7 recebe 1. E quem tem 8 não faz nada, já tem o octeto. E quem tem 4? Opa, vai fazer um outro tipo de ligação, que é a ligação covalente, ele vai compartilhar. Vemos isso no próximo assunto. E quem tem mais que 8? Não existe isso, o máximo que existe é uma camada de valência com 8. Tudo bem, pessoal? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá, olha só. Famílias metálicas, famílias não metálicas. E o que acontece? Quando um elemento doa elétron, quando o elemento recebe elétrons, ele está mudando a sua carga. Pensa comigo um pouquinho. Se um elemento tem 10 elétrons, ele tem 10 prótons também. Só que os prótons ficam no núcleo e eles não são movimentados na ligação química. Aquilo não muda. É por isso que quando um átomo de sódio doa elétron, ele continua sendo sódio, porque a sua essência, o seu núcleo, o seu número atômico continua sendo o mesmo. Ele fica com a aparência externa de um gás nobre, mas ele continua sendo sódio. O Luca perguntou isso na aula, tá? Uma pergunta bem importante. Então, quando um átomo doa elétrons, ele vai passar a ter menos elétrons do que prótons. Opa, se ele tinha 10 e 10, se ele doou uma carga negativa e o elétron tem carga negativa, ele passa a ser levemente positivo, porque ele está doando uma carga negativa. Já o elemento que recebe elétron, ele vai ter carga negativa a mais, porque ele tinha lá 17 elétrons, 17 prótons, né, positivos. Aí ele ganha elétrons, fica com 18 elétrons e 10 prótons, e 17 prótons. Opa, uma carga negativa a mais. Portanto, quem ganha, nesse caso, fica negativo. E quem doa, fica positivo. E nós chamamos os átomos que ganham e perdem, que doam e recebem, de íons. Íon é todo átomo que está com carga elétrica. Porque ou doou e ficou positivo, ou recebeu elétrons e ficou negativo. A gente vai chamar o íon que doa, que fica positivo, cátion, e o íon que recebe e fica negativo, ânion. Beleza? Então, ligação iônica forma íons, porque um elemento doa e fica positivo, eu vou chamar de cátion. Um elemento recebe e fica negativo, vou chamar de ânion. E eles se juntam porque um fica positivo, um fica negativo, eles ficam together, juntinho,
cargas opostas se atraem e isso mantém esses átomos unidos. Então, o que mantém os átomos unidos na ligação iônica? A diferença de cargas entre eles, justamente porque um ficou positivo doando e um ficou negativo recebendo. O que nós veremos aqui são exemplos e como representar essa ligação química, essa ligação iônica, beleza? Agora que você entendeu o conceito de ligação iônica, ligação por doação de elétrons, vamos aos exemplos, tá? Sempre com essa regra em mente. Quem tem 1, 2 e 3 vai ter tendência a doar e quem tem 5, 6 e 7 vai receber. E quem tem 5, 6 e 7 vai receber até completar 8. E quem tem 1, 2 e 3 vai ter que doar tudo o que tem na camada de valência para conseguir o octeto também. Então, o exemplo mais comum é a ligação que forma o sal de cozinha, cloreto de sódio, formado de um átomo de cloro e um átomo de sódio. O sódio está na família 1 e o cloro na família 17. Olha só, família 1 com família 17. O que importa na ligação iônica é a camada de valência. Camada de valência é a última camada. Então você vai, sempre que fizer ligação química, você vai ter que conferir qual é a camada de valência. O que isso quer dizer? Quantos elétrons aquele átomo tem na última camada? O sódio tem configuração 2, 8 e 1. 2 na camada K, 8 na L e 1 na M. Está aqui, ó. Essas azuisinhas são as camadas da eletrosfera. Portanto, se ele tem 1 na última camada, qual que é a tendência que ele apresenta? Doar ou receber? Quem tem 1 na última camada, doa 1. Então o sódio fala assim, nossa, mas eu não estou feliz, eu não estou estável. Eu queria muito achar alguém que recebesse o meu elétron. Eu queria muito dar o meu elétron para alguém. Porque quando ele doar esse elétron, ele vai conseguir ficar estável, ele vai ficar igual ao neônio. O neônio tem configuração 2, 8. Percebe aqui? Se ele conseguir doar esse elétron, ele fica parecido com o neônio, ele fica estável. Se ele for colocado junto, se ele encontrar um dia, num rolê, um átomo de cloro que tem configuração 2, 8 e 7. Opa, o que importa aqui é a camada de valência. Quem tem 7 na última camada faz o que, gente? Tem tendência a receber. Por que receber? Porque se ele recebe 1, ele fica com 8 na última camada e ele fica com a configuração do argônio, que é um gás nobre. Então ele fala assim, para eu conseguir subir na vida, para eu conseguir ser um gás nobre, tenho que achar alguém que dê para mim. Que dê o quê? Elétron. Se eu coloco os dois juntos, junta a fome com a vontade de comer. Se na reação química eu colocar átomos de cloro e sódio, eles vão interagir. Por quê? Porque o átomo de sódio vai doar, olha só, gente, o que acontece. O átomo de sódio vai doar um elétron da camada de valência para a camada de valência do cloro. Nesse caso, essa última camada deixa de existir, estão vendo? E ele passa a ter 8 na última camada. Esse daqui ganhou mais 1, ficou com 8 na última camada. Como esse doou, presta atenção, como esse doou elétron negativo, ele fica com uma carga positiva, com uma carga positiva a mais, porque ele tinha lá 11 elétrons e 11 prótons, ele continua com 11 prótons aqui, mas com 10 elétrons somente, portanto, uma carga positiva a mais. E esse átomo que tinha 17 prótons e 17 elétrons negativos, ele recebeu 1, ficou com 18. Opa, ainda é um átomo de cloro, mas ele tem uma carga negativa a mais. Portanto, ele fica negativo. Isso dá estabilidade para os dois e ao mesmo tempo mantém-os unidos, porque um é positivo e um é negativo. Eu vou chamar esse daqui de cátion e esse daqui de ânion. Ânion, tá? Ele ficou negativo. Então, se não esquecer, ele se deu mal, né? Assim, negativo sempre tem conotação ruim, ficou negativo. Então ele tomou no ânion, tá bom? Então o ânion é o átomo, só para te ajudar a lembrar quem que é cátion e quem que é ânion. O ânion fica negativo, tá? Cátion fica positivo porque doou. E essa diferença entre os dois faz o quê? Mantém os dois unidos. E isso mantém a molécula unida. Esse é o sal de cozinha. A gente vai chamar essa fórmula aqui de fórmula iônica. Então, quando eu disser para vocês fórmula iônica,
essa fórmula final. Só que falta colocar uma coisa, que às vezes aparece, às vezes não, mas acontece que a carga desse átomo sódio é mais e a carga desse átomo cloro é menos. Essa é a fórmula iônica. Tá bom? Eu usei um átomo de cloro, um átomo de sódio, por isso que a fórmula é NaCl. Aqui tem, imagina que aqui tem um elemento, tem um número 1, porque é um átomo de sódio, um de cloro só, a gente não coloca esse 1, não precisa colocar, mas nas outras ligações, quando eu usar mais de um elemento, eu vou ter que indicar. Quando é 1 para 1, não precisa colocar nada, você não coloca lá na matemática, né? 1x, você coloca só x, você subentende que é 1, tá? Ok? Vamos tentar clarear um pouco mais? Segundo exemplo. Aqui eu tenho um átomo de potássio e um átomo de oxigênio. Como é que você vai fazer ligação iônica entre eles? Você vai ter que ver a última camada. Vai na tabela periódica, o potássio tem 1 na camada de valência. O que ele vai fazer? Excelente, ele tem tendência a doar. Porque se ele doar, ele passa a ter 8 na última camada. O sonho dele também é ser neônio, 2,8. Beleza? O oxigênio tem 6 na última camada, ele tem tendência a fazer o quê? Doar 6. Até podia, ia ficar igual ao hélio, mas é muito mais fácil ele receber 2. Portanto, ele fala assim, não, eu quero receber 2. Ele vai ficar estável com quem doar 2 vezes para ele. Portanto, a tendência é de doar 1 e de receber 2. Outra dica, só vai rolar ligação iônica quando tiver um metal com um não metal. Ou um com tendência a doar e um com tendência a receber. Tá? Vamos lá então. Essa forma de representar com as camadas a gente não vai precisar usar. O que você vai fazer é essa forma mais simples. Então, a partir daqui, entenda, você coloca o símbolo do elemento e você indica quantas bolinhas ele tem na última camada. Eu não vou ter que colocar 2, 8 e 1, eu coloco só a quantidade da camada de valência. Essa bolinha representa o quê? A camada de valência. E o oxigênio tem 6 na última camada, representei só os elétrons da camada de valência, que são aqueles que participam da ligação. Então vamos lá, vamos fazer. Ele quer doar, ele quer receber. O que eu faço? Dou um elétron do potássio para o oxigênio. O potássio ficou estável porque ele passou a ter 8. Só que o oxigênio, note que ainda não está estável. O que eu vou ter que fazer? Eu nunca vou ter apenas um átomo e um átomo, eu tenho zilhões de átomos na reação. O que acontece? Um segundo átomo de potássio vai doar, olha só, um elétron para o oxigênio. Pode isso? Pode. Pode isso, Arnaldo? Pode. Por quê? Porque esses átomos vão interagindo à medida que vão necessitando de estabilidade. Portanto, chega mais um potássio aqui e doa um elétron. Ele ficou estável porque ele também queria doar um. Assim como esse potássio aqui, ele vai passar a ter 8 na última camada. E o oxigênio conseguiu os 2 que ele queria. Gente, todo mundo ficou feliz. Ele ficou com a configuração do neônio e esse aqui também do neônio. Todo mundo virou neônio. Você olha para eles, são 3 neônios. Na realidade, só a aparência deles é do neônio, tá? E eles conseguem ficar estáveis. Presta atenção, escuta isso daqui. Eu vou chamar essa fórmula de representar de fórmula eletrônica. Por quê? Porque ela está representando os elétrons dessa camada. Na fórmula eletrônica, você coloca o símbolo, os elétrons da camada de valência, indica quem doou para quem. Fechou? Só que eu vou fazer agora na fórmula iônica. Na fórmula iônica, eu vou colocar a fórmula da molécula. Eu usei potássio e oxigênio. Sempre o metal fica antes, tá? Sempre o positivo fica antes. Eu usei quantos potássios? 2 potássios e um oxigênio. Não preciso colocar nada aqui. Não coloco 1. Quando não tem nada, eu sei que tem 1. Portanto, essa é a fórmula da molécula formada por potássio e oxigênio. É o óxido de potássio. Professor, tem que saber os nomes por enquanto? Não. Não, por enquanto não. Agora falta só uma coisa, pequeno gafanhoto, é você colocar a fórmula, na fórmula iônica, a carga, a valência desses átomos. Qual é a carga que eles assumem após a ligação? Se o potássio doou, ele fica positivo. Se o oxigênio recebeu, ele fica
negativo, mas tem um detalhe muito importante. Como esse átomo recebeu duas cargas negativas, ele fica com duas cargas negativas a mais. Já sei o que você vai perguntar. Ah, o potássio não doou 2? Não, foram 2 potássios, olha aqui, 2 potássios doando 1. O potássio sempre doa 1. Então o que você coloca aqui é o quanto cada átomo doa. A quantidade de átomos aparece aqui embaixo. Portanto, K2O são 2 átomos de potássio ligados a 1 átomo de oxigênio. Pronto, aqui está a nossa fórmula iônica, porque ela mostra os íons. O íon potássio, cátion, o íon oxigênio, o ânion. Tá bom? Continuando. Magnésio. Como fica a fórmula do magnésio e do flúor? Vai rolar ligação iônica? Vai, sabe por quê? Porque ele tem 2 na última, ele tem 7. Ele tem tendência a doar 2, ele tem tendência a receber 1. Mesmo que não seja igual a quantidade de um de outro, que um quer doar e outro quer receber, o que importa é que se um quer doar e o outro quer receber, vai rolar o tchê, vai rolar a ligação. O que você tem que fazer então? Tem que apenas colocar o símbolo, não precisa colocar isso aqui não, tá? Símbolo e a quantidade de bolinhas na última camada. 2 para ele e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom? É assim que faz a fórmula eletrônica. Ele quer receber 1 e ele quer doar 2. Doa, coloca a setinha indicando. Você perceba que o flúor, quando recebe 1, já fica estável. Quem tem 7 recebe só 1. Ele não vai receber 2 porque ele é parceiro do magnésio. Não existe átomo com 9 na última camada. Ele vai receber 1, portanto vai ficar com 8. E ele não interage mais. Ele fica estável. Aí você fala assim, mas o magnésio está com um elétron sobrando ainda. Não está estável, realmente não está. Ele não está satisfeito ainda. O que acontece então, gente? Se eu tenho elétron para ser doado e esse aqui já recebeu tudo, eu vou usar mais um flúor. Pode isso? Pode. Quem manda aqui sou eu. 4, 5, 6, 7. Ó, coloquei as bolinhas e vou colocar o magnésio doando para esse. O magnésio doou 2, ficou estável. Cada flúor recebeu 1, também cada flúor ficou estável. Pronto. Todo mundo que tinha que doar, doou. Todo mundo que tinha que receber, recebeu a quantidade que precisava receber. Acabou. Os 3 estão estáveis. Todos eles ficam igual ao neônio. Ficam com estabilidade de um gás nobre, tá bom? Essa aqui é a fórmula eletrônica. Como fica a fórmula iônica? Você pega, escreve o símbolo dos elementos, sempre o metal antes. Eu usei um magnésio. Precisa colocar alguma coisa aqui? Não. Quantos flúors? 2. Aí sim. E em cima eu vou colocar a carga iônica. O magnésio doou 2, fica 2 mais. O flúor recebeu 1. Ah, professor, não são 2 flúors? Sim, está aqui embaixo, mas o quanto cada flúor recebe é 1 só. Então fica apenas um negativo em cima. Pronto. E finalmente a última dessa aula. O alumínio tem 3 na última camada. Como é que você vê isso na tabela periódica? Olha a última camada dele. O cloro tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele quer doar, ele quer receber. Vai rolar o vai rolar por quê? Porque um quer doar, um quer receber. Vai rolar a ligação iônica. Só que ele quer receber 1. O que eu faço? Dou 1 para ele. Ele está estável, já não faz mais nada. Agora esse não está. O que você vai fazer? Exatamente. Você vai chamar mais 1 e vai chamar mais 1 para cá. Posso até colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada um ganhando 1 fica estável. Ele doando todos que tem na última camada fica estável também. Terminou. Essa aqui é a fórmula eletrônica. E como fica a fórmula iônica? AlCl. Usei um alumínio, não escreve nada. Usei 3 cloros. Fechou? E a carga? A carga do cátion é positiva. Por que 3 mais? Porque um alumínio doou 3 elétrons. E aqui vai ficar como, gente?
3 átomos de cloro, cada um recebendo apenas 1. Então, quando é 1, precisa colocar, só coloca o sinal. Perceba uma coisa, a gente tem quase sempre uma inversão, né? 2, 2, 1, 1. 3, 3, 1, 1. 2, 2, 1, 1. Quando são iguais, em cima fica igual, embaixo fica 1, 1. Tá? Mas são coisas que você vai percebendo à medida que você vai fazendo exercícios. Tá bom? Então, entendeu? Na aula de segunda, a gente vai revisar isso daí fazendo mais exercícios. Portanto, muito obrigado pela sua atenção. Estuda e até a próxima aula. Valeu?